Olá, você está no Visão Parlamentar, que segue sendo produzido em home office em virtude dos riscos de transmissão comunitária do coronavírus. Neste programa, eu converso com a deputada Andréia de Jesus, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia. Vamos falar sobre o aumento da violência doméstica com o isolamento social. Deputada Andréia, diversos estados já registraram nas últimas semanas aumento dos casos de violência doméstica e contra a mulher no contexto de isolamento social. Relatos similares também ocorreram na China e em outros países. Como a Comissão de Mulheres da Assembleia pretende atuar nesta questão em Minas Gerais? A Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres da Assembleia Legislativa, historicamente, tem feito ações de enfrentamento à violência, sendo um canal de denúncia, mas também espaço de proposições de ações. Nós sabemos que nesse momento drástico de isolamento, em que as mulheres vítimas de violência compartilham o espaço de isolamento com seus opressores, nós sabemos que a situação é extrema e que demanda esforço e criatividade para apresentar estratégias que cheguem até essas mulheres. Nós sabemos também que é um momento em que a solidariedade e a demonstração de cuidados também aumentam. Por isso temos construído, junto com a frente, com a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, estratégias, ações para fortalecer o atendimento e garantir que o serviço de atendimento continue, garantir também espaços que a gente possa construir junto com a Secretaria de Saúde, ações em que a equipe de saúde possa fazer o acolhimento, o monitoramento das ações e também manter a visitação a essas casas. Qual a importância dos serviços de Disque Denúncia e as delegacias especializadas se manterem em funcionamento? Ações de orientação familiar específicas para este momento também podem ser adotadas pelo poder público? A atuação da delegacia, dos espaços de denúncia, como Disque Denúncia, é fundamental, que nesse momento do isolamento e que o número de violências tem aumentado, que esse serviço que é de denúncia esteja cada vez mais atento a essas mulheres. O Disque Denúncia é uma forma de quebrar o silenciamento, de dar visibilidade, produz dados, inclusive os dados são essenciais para a gente pensar no aumento do atendimento, do serviço que faz o atendimento, como o Cerna, o Nudem, são serviços da Defensoria Pública, serviços específicos do próprio Executivo, do próprio Estado. Para a gente saber também o número de mulheres que precisam desse atendimento, a gente precisa desse canal de entrada dos casos de violência, como é o caso da delegacia, que precisa funcionar 24 horas. Nos finais de semana é o momento em que as mulheres sofrem ainda mais violência dentro de casa. E principalmente nos lugares mais afastados, onde não tem delegacia especializada, a maioria dos municípios não tem, é essencial que o Disque Denúncia esteja preparado, com um número suficiente de pessoas para atender essas ligações e poder orientar essas mulheres como lidar com os casos em que, geralmente, quando chega a denúncia, os casos já chegaram à violência física. Imaginar que essas mulheres já sofrem violência psicológica e violência material no seu cotidiano. É importante demais que as ações também que sejam construídas no cotidiano, que as mulheres constroem alternativas, também seja uma referência para o Estado. E aqui eu trago o exemplo da ONU Mulher, que tem um material fantástico que serve de referência, não só para orientar as mulheres, mas também serve de referência para que o Estado invista mais em campanhas de conscientização. Nesse momento da quarentena, são as mulheres que estão ficando sobrecarregadas para dar manutenção à estrutura mínima da família e ainda assim garantir a saúde. Então isso também é uma forma de violência e muitas mulheres vão chegar à estafa se o Estado não começar a assumir essa corresponsabilidade de garantir uma renda mínima para essas mulheres e também
para que essas mulheres chefes de família tenham condições de chefiar as famílias e não serem mais violentadas com a ausência total do Estado, com a falta de creche, falta de escola e falta do atendimento dos equipamentos que a gente está lutando muito para manter funcionando. O contexto de isolamento social pode fazer com que a mulher ou outra pessoa que sofrer violência não consiga usar o telefone para denunciar. De que forma alternativa as vítimas podem proceder em relação a isso? Esse é um contexto novo que exige da gente, de forma criativa, construir outros canais de denúncia. O mundo inteiro, as mulheres têm utilizado muitas redes sociais para descrever situações do seu cotidiano em que elas foram violentadas. Isso é um canal importante porque não só denuncia, mas também consegue inibir as situações de violência. Essa também é uma estratégia adotada por muitas mulheres aqui no Brasil. A gente viu artistas adotando as redes sociais como espaço também de desabafar e de trazer as denúncias e constranger o agressor. Mas é extremamente importante que nesse momento de isolamento social, que os amigos, as companheiras de trabalho, os colegas, não abandonem as mulheres. Então, essa rede de solidariedade entre os mais próximos, construir canais de comunicação comunitário em que as mulheres consigam acionar as vizinhas, isso é extremamente importante, porque esse fortalecimento comunitário é a força, é a maneira mais efetiva de que as mulheres poderão receber auxílio e se sentirem seguras para levar adiante uma denúncia até chegar à delegacia ou os equipamentos de atendimento à situação de violência. Deputada Andréia, há também uma preocupação especial por parte da comissão com a situação das empregadas domésticas, que muitas vezes têm mantido rotinas normais de trabalho por decisões de seus patrões? Em relação às empregadas domésticas, como também fui empregada doméstica durante muitos anos, eu sei o quanto é problemática e a relação entre trabalhador e as patroas, as empregadas e as patroas. Nós estamos muito atentos, não só às empregadas domésticas, mas os trabalhadores informais, os ambulantes, as profissionais do sexo, as relações de trabalho entre esses trabalhadores do telemarketing, esses trabalhadores que também têm uma relação de trabalho terceirizada, os trabalhadores que estão intermitentes. Por isso a gente defende que haja um programa de transferência de renda para que garanta que essas mulheres, principalmente as diaristas, possam ficar em casa, garantir a quarentena, cuidar da saúde, garantir a saúde sua e dos seus, sem precisar passar por esses descumprimentos dos direitos trabalhistas, sendo obrigadas a voltar para o trabalho. É extremamente importante também, quando a gente fala dos projetos de lei que colocamos para serem votados na Assembleia, é porque precisa ter normas que garantam o poder público de fiscalizar. Então, todas essas pessoas que estão descumprindo a ordem de quarentena, de isolamento, elas precisam ser responsabilizadas por esse descumprimento. É uma falácia dizer que esses trabalhadores informais que estiverem em casa nesse momento estarão desacelerando a economia, muito pelo contrário, né? A gente precisa de corpos saudáveis para que a economia volte a pleno vapor depois de passar dessa crise. Mas durante a crise a gente já sabe que o consumo de alimentos, de material de limpeza, de higiene continua. E essas famílias precisam de renda para isso. A senhora, deputada Andréia, também acompanha de perto a situação de comunidades quilombolas e tradicionais. Como a pandemia afeta especificamente esses grupos sociais? Eu acompanho de perto as comunidades tradicionais, indígenas e os quilombolas, e sei que o impacto dessa pandemia pode ser devastadora, porque essas comunidades já vivem em situações extremamente precárias. Muitas delas ainda não têm saneamento, então a água potável ainda não chega em todas as comunidades quilombolas. Os indígenas, inclusive, que foram reassentados, muitas vezes são reassentados em locais de difícil acesso.
em que os recursos naturais, como a água, são difíceis de chegar e tem que viajar longos percursos para chegar até o rio. Então é grave a situação, porque muitos deles não têm energia elétrica. Então são direitos fundamentais que ainda não chegaram para as comunidades tradicionais. E ainda o desafio é que haja mais recurso orçamentário para que a saúde quilombola e a saúde indígena, que são saúde diferentes, que é um atendimento de serviço diferenciado, seja mantido ou expandido, que nesse momento as comunidades indígenas elas precisam receber os atendimentos de saúde na aldeia. E o mesmo acontece com os quilombolas, né? A vacina, o atendimento, a visita, precisa ser local e isso precisa de recurso. O que a gente fez o esforço com que emendas parlamentares pudessem garantir esse atendimento, as emendas impositivas que até o momento não foram executadas, e a gente tem aguardado por isso, mas esses povos precisam de fato de um atendimento especializado e que o Estado se comprometa a garantir a água potável chega até esses povos e garantir renda mínima. Esta foi a edição especial do Visão Parlamentar com a deputada Andréia de Jesus, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia. Nos próximos programas, vamos conversar com outros deputados estaduais sobre efeitos da pandemia do coronavírus. Até lá!